Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao webinar promovido pela Nemotec. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui. Hoje eu vim compartilhar um pouco sobre ortodontia. Digital. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Andressa Furtado, eu sou ortodontista. E ortodontia digital é a minha paixão. Eu trabalho como ortodontista clínica e como ortodontista digital em Tubarão, Santa Catarina, no Brasil, onde eu utilizo o software Nemocast para o planejamento virtual e principalmente no setup para alinhadores. Eu trabalho com o Nemocast desde 2018 e já testei e utilizei outros programas, e o Nemocast é o software mais completo do mercado e eu considero o melhor. Ele tem uma plataforma, ele tem uma plataforma integrada, que é chamada de Nemo Studio, com outras especialidades, não só da ortodontia, mas cirurgia ortognática, implante e a parte do DSD, que é o Dental Smile Design, o que possibilita ao ortodontista realizar tratamentos com muita segurança e previsibilidade. O Nemocast, ele apresenta ferramentas de sobreposição do modelo digital, tanto na tomografia, como na fotografia do sorriso. E essa sobreposição, ela permite uma correta orientação dos modelos em relação à face. Então, é uma grande vantagem a utilização desse software, justamente por isso. A orientação dos modelos de acordo com a face, de acordo com o arco do sorriso, eu considero fundamental para a realização do setup. Então, aqui eu tenho os modelos digitais orientados pela face dessa paciente. Claro que para fazer essa orientação correta, eu preciso aí de uma excelente fotografia. Então, muitos softwares não incorporam essas ferramentas de orientação dos modelos em relação à face e acabam simplesmente orientando o modelo paralelo ao solo, seguindo aí uma visão de modelo recortado, como está aqui representando. Então, isso é muito ruim. Por quê? Porque ele acaba sobreestimando a inclinação dos incisivos. Porque a gente sabe que em pessoas normais, o plano cruzal, ele tem uma inclinação aí de 10 a 12 graus. E fazer o diagnóstico em cima de um modelo, né, que ele está paralelo ao solo, acaba fazendo o diagnóstico planejamento que não está representando o real do seu paciente. Além disso, de subestimar o arco de sorriso. Porque você olha os dentes, né, como estão aqui nesse Clean Check da Invisalign, os dentes retos, e hoje muito se fala em arco de sorriso e pensa em modificar. Porém, o modelo ele não está orientado em relação à face, e sim paralelo ao solo. Ou ainda, você olha a posição dos incisivos no modelo e acha que está bom, quer dizer, a posição dos incisivos em relação à arcada, não em relação à face. E isso pode gerar aí um planejamento incorreto. Então, a grande vantagem de se orientar o modelo corretamente é um planejamento muito mais assertivo, porque nós podemos fazer o planejamento digital guiado pela face, guiado pelo sorriso. E isso faz toda a diferença. O nosso objetivo, é claro, é ver o sorriso dos nossos pacientes, né? Ver eles felizes e principalmente de ter realizado um tratamento ortodôntico com mais conforto através do uso dos alinhadores, ao invés de aparelhos fixos com fios e braços. Então, além de ser um tratamento com a melhor aceitação, né, por parte do paciente, já que hoje o mercado está extremamente aquecido com o uso dos alinhadores, ou seja, a procura está cada vez mais aumentando. E os pacientes estão buscando um tratamento mais estético, onde ele pode fazer lá a sua selfie e não ter o seu sorriso prejudicado durante o tratamento. Além de proporcionar muito mais conforto, né, já que ele pode remover para alimentação e higiene, diminuindo as chances de manchas brancas de cárie, comparando com os aparelhos fixos. Então, como esse caso aí da Luísa, né, um caso ortocirúrgico, nós conseguimos perceber essa assimetria maxilomandibular
Nesse caso, existia a necessidade dessa correção e era algo que a Luísa realmente se incomodava e que queria realmente corrigir. Então, a opção de tratamento para esse caso foi a cirurgia de benefício antecipado, seguido dos alinhadores. Foi um tratamento rápido, de forma mais confortável para a Luísa com relação à ortodontia, é claro, pois não foi colocado nenhum tipo de aparelho fixo, apenas alinhadores passivos com botões, né, antes da cirurgia, para que ela pudesse utilizar uns elásticos no pós-operatório. Então, foi realizada a cirurgia, corrigindo a simetria, e após um novo escaneamento para a realização do setup. Esse aqui é o modelo inicial da Luísa, antes da cirurgia. Essa opção de tratamento, de se fazer a cirurgia previamente à ortodontia, logicamente ela não está indicada em todos os casos, né? E sim quando os dentes apresentam um apinhamento leve a moderado e com uma coordenação de arcos aceitáveis. E para o ortodontista tomar essa decisão de fazer, né, a ortodontia depois da cirurgia, sempre foi algo difícil. Porém, quando a gente trabalha com ortodontia digital e com o NemoCast, você pode realizar o setup e saber qual a movimentação necessária para o caso. E isso tudo fica muito mais seguro para o ortodontista. Nesse caso da Luísa, antes dela fazer a cirurgia, eu fiz a simulação no NemoCast, fiz o setup prévio, então em conjunto com o cirurgião a gente decidiu que podia realizar a cirurgia prévia e depois faria a ortodontia. E aqui, como a Luísa chegou para mim após a cirurgia, ela ainda estava com a sutura, né? Então a gente consegue ver pela foto aqui, e a oclusão inicial praticamente foi mantida pós-cirurgia. E aí, o planejamento para os alinhadores foi realizado no NemoCast. Aqui a Luísa, a gente consegue perceber que ela ainda com um pouquinho de edema, né? E a relação oclusal final obtida no tratamento com os alinhadores. O tema principal desse webinar é como sequenciar a movimentação para aumentar a previsibilidade no tratamento com os alinhadores. À direita do visor, vocês podem fazer perguntas e enviar, que ao final a gente vai compartilhar um pouquinho e responder para vocês, tá ok? Então, na literatura, a gente encontra diversos trabalhos, diversos artigos mostrando os movimentos que são previsíveis e movimentos que não são previsíveis com os alinhadores. De fato, nós temos movimentos que são mais difíceis de serem realizados, que seriam os movimentos de puxar, como extrusão, torque, rotação, por exemplo. E tem os movimentos que são mais simples, mais fácil, como aqueles movimentos de empurrar. Vamos supor, um movimento vestíbulo lingual. Então, quando eu observo todos aqueles trabalhos, né, mostrando as taxas de sucesso de cada tipo de movimento que foi estudado, a primeira pergunta que eu faço é como será que foi planificado? Será que foi inserido sobrecorreção? Qual foi a ancoragem estabelecida? E o mais importante, como será que foi realizada a sequência da movimentação? Porque a sequência da movimentação ela é um fator fundamental para o sucesso do tratamento com os alinhadores. Em 2014, tem um importante trabalho, né, do Simon, que na conclusão é relatado exatamente isso, que o estagiamento, o movimento por alinhador e a quantidade total de movimentos planejados tem um impacto significativo na eficácia do tratamento. Então, vamos observar esse modelo digital inicial de uma paciente que apresenta, então, uma maloclusão de classe 1 com apinhamento. Então, em uma vista mais aproximada, a gente consegue perceber que a grande necessidade de giro ali do dente 41. Aqui, o setup final, que foi projetado, e na sobreposição do modelo inicial e setup final, a gente pode ver que somente os incisivos foram programados movimentos de acordo com o que o ortodontista solicitou. Quando a gente realiza um setup, onde a gente determina a posição ideal do dente, a posição final, o que o software vai fazer? Ele vai calcular todos os movimentos a partir do alinhador 1, do estágio 1, da etapa 1. Então, todos os movimentos, se foi programado, por exemplo, torque, extrusão, lingualização, tip, distalização,
eles vão começar juntos e vão terminar conforme a magnitude de cada movimento e conforme a taxa que o ortodontista programou no software. Então, aqui mostra... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, de uma forma geral, nós vamos programar 0,2 para os movimentos lineares e 2 graus para os movimentos angulares. Esse é um padrão meio que mundial. A única diferença é que para os movimentos verticais, na timeline, nós vamos diminuir a taxa da extrusão, colocando 0,1 por alinhador e 0,15 para os movimentos de intrusão. Então, dependendo da magnitude de cada movimento, de cada movimento programado, nós vamos precisar de um número maior de alinhadores. Como nesse caso, os incisivos inferiores, por causa da grande rotação, ele vai determinar um número maior de alinhadores. Quando colocamos na posição final, o software vai estagiar de uma forma automática. Então, observe aqui, nesse caso, a sequência que foi criada de forma automática pelo software. Será que o tratamento vai dar certo desse jeito? Observe como a gente tem uma grande colisão ali entre os dois incisivos, entre o 41 e o 31. Ocorre um grande overlap de malhas desses dentes. E é claro que não vai funcionar. Nesse outro vídeo, a sequência de movimentação ela foi modificada na timeline. Então, foi criada essa edição dessas etapas, criando uma sequência sem aquela grande colisão, trazendo muito mais previsibilidade para o tratamento. Então, nós, ortodontistas, precisamos estagiar, dividir os movimentos em estágios e criar uma sequência ideal para aqueles movimentos programados. Não adianta programar tudo junto que não vai funcionar. Um dos motivos que eu sou fã do NemoCast é, sem dúvida, por causa da facilidade de se editar essa sequência de movimentos para obter mais previsibilidade no tratamento. Tem alguns softwares que isso é muito difícil de ser feito, é muito trabalhoso. Então, na timeline, nós vamos editar essa sequência de movimento para quê? Para tornar mais sinérgico, podemos diminuir a velocidade de movimentação por alinhador, e isso é bem fácil, porque a gente só arrasta, e no Nemo, ele mostra o tipo de movimento, o quanto que está programado de movimento por alinhador, e é como eu falei antes, na intrusão a gente vai ter que programar, por exemplo, 0,15. Então, eu vou lá e arrasto, e isso é muito, ó, tá vendo ali? Eu arrasto, e isso é muito, muito tranquilo de ser feito. Então, a gente vai arrastar para separar, por exemplo, uma movimentação, criando um sistema de ancoragem, com dentes que não vão ser movimentados naquele momento. Eu posso ainda adicionar movimento para fazer um movimento de vai e volta, enfim. Então, é super tranquilo de ser feito. Então, a primeira pergunta é essa, né? Qual é a sequência ideal, né? Então, assim como no jogo de xadrez, nós vamos movimentar os dentes e criar uma determinada sequência para cada caso. Eu gosto de pensar inicialmente em uma macro sequência e depois em uma micro sequência na hora de editar a timeline. Então, o que seria a macro sequência? Macro sequência é a biomecânica principal dos movimentos para atingir o objetivo do tratamento. Então, vamos supor, aquele caso que é uma classe 2, onde eu preciso, sei lá, distalizar o arco superior. Um dos protocolos muito difundidos é a distalização sequencial. E como que funciona? Começa a distalização do segundo molar, quando o segundo molar está na metade do movimento programado, 50%, eu começo a distalizar o primeiro. Quando termina de movimentar o segundo molar, começa a movimentar o segundo pré e por aí vai. Então, na timeline, essa representação, essa movimentação, nós vamos representar assim com um V. Então, ela vai ter uma forma, e ela deve ser simétrica, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso no Nemo a gente vai só arrastando ali e separando dentes que não vão ser movimentados naquele momento. Então, é muito tranquilo ser feito. Nessa macro sequência, eu estabeleço o sistema de ancoragem dessa forma.
Então, como que vai acontecer de um modo geral a movimentação? Um outro exemplo para exemplificar seria para casos onde eu quero expandir para corrigir apinhamento, por exemplo. Então, aqui, a sobrecorreção, a sobreposição do modelo inicial e o setup final, onde a gente pode observar a expansão programada. Qual que é a macrosequência, né, que foi estabelecida para esse caso? Uma movimentação simétrica entre os arcos. Então, para melhor previsibilidade, à medida que é realizada a expansão superior, eu preciso que o arco inferior esteja coordenado com o superior. Então, assim, eu programo a expansão simultânea. Se o caso clínico, por exemplo, ele tem ali uma necessidade de expansão maior do lado direito do que do lado esquerdo, eu procuro diminuir a velocidade da expansão no lado que requer a quantidade menor de expansão para que a movimentação seja simultânea. Então, na timeline, você vai ajustar, esticando o movimento para realizar essa expansão simultânea, interarco e intraarco. E o resultado, nesse caso, após essa sequência de 15 alinhadores, representando aí um total de 7 meses de tratamento, já que as trocas dos alinhadores são a cada 14 dias. E aqui, a sobreposição do modelo inicial e após o último alinhador. Então, todas essas sobreposições, ela é realizada no NemoCast, então você vai importar os modelos, vai alinhar as malhas, né, e fazer essa sobreposição. Isso é muito legal fazer essa comparativa de resultado ao final. E aqui, o inicial, né, o projeto e o resultado que foi alcançado. Agora vai ser feito um pequeno refinamento e comparando a fotografia inicial e a fotografia final, a gente percebe, né, uma expressão de um sorriso mais confiante, mesmo o paciente estando ali com os attachments. Vamos ver um outro caso clínico, uma classe 1 com diastema no arco superior e apinhamento no arco inferior. Então, vai levar, obviamente, um número maior de alinhadores no arco inferior, porque requer uma movimentação maior. E quando eu penso nessa macrosequência, eu já sei que eu preciso coordenar essa movimentação dos arcos. Então, aqui, olha só o que foi programado para esse caso. Lingualização superior e inferior. Essa taxa de movimentação programada, ela levou o quê? Um cálculo ali de 5 alinhadores superiores e 12 alinhadores inferiores. Então, a macrosequência, ela precisa ser modificada. Eu não posso lingualizar o arco superior antes do inferior. Os arcos, eles têm que estar coordenados. Assim como na ortodontia fixa, né? Também trabalhamos dessa forma, com os arcos coordenados. Então, eu estagiei o arco superior para que fosse coordenado com o inferior. E o que levou um número maior de alinhadores, né? Deu 11 alinhadores superiores e 12 alinhadores inferiores, mas aumentou a previsibilidade. E aqui o resultado alcançado, né? A comparativa inicial e final. Então, aqui o inicial, o setup e o final. Então, depois dessa macrosequência, eu verifico a microsequência. E o que é a microsequência? Onde a gente vai analisar de forma pontual, dente a dente, e observar se os movimentos que estão programados para aquele dente pode ser realizado em conjunto ou deve ser separado por meio de estágios. Por exemplo, eu preciso ali, sei lá, um dente, eu preciso dar torque, eu preciso corrigir a rotação, eu preciso distalizar, eu preciso dar um tip e, sei lá, e ainda extruir. Será que o plástico vai conseguir realizar todos esses movimentos em conjunto, em um mesmo estágio do alinhador? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Esse é um artigo sobre classe dos movimentos para alinhadores que me ajudou muito a entender como realizar essa microsequência e entender o que são esses movimentos sinérgicos, standalone e antagonista, é fundamental para
entender essa microsequência e ver que movimento pode ser em conjunto ou não. Então, para aumentar a previsibilidade do tratamento com alinhadores, nós vamos editar a timeline e observar essa microsequência. Nós vamos ver dente a dente. Nós temos que ver se não está tendo colisões interdentárias indesejáveis, que é quando ocorre a colisão entre os dentes, como eu mostrei anteriormente, e o movimento que foi programado, se eu tenho colisões, ele acaba não acontecendo, ou ainda pode ocorrer até a intrusão que não foi programada para aquele dente, já que os alinhadores são intrusivos. Um outro objetivo é criar movimentos sinérgicos, porque quando a gente tem movimentos programados que são sinérgicos, o tratamento vai super bem. Além de estagiar movimentos stage-alone. O que nós vamos fazer? Vamos transformar movimento stand-alone em movimentos sinérgicos. Eu já vou explicar melhor e exemplificar essas classes de movimentos todos no NemoCast. Um outro objetivo fundamental é separar movimentos que são antagônicos, porque é indicado que eles sejam realizados separadamente, através dos estágios, para melhorar essa previsibilidade do tratamento. Vamos ver um caso clínico resolvendo uma colisão interdental indesejável na timeline. Então, olha só, ali a gente tem um apinhamento, né, entre o incisivo lateral e o canino, e para realizar essa movimentação, o que vai acontecer? Olha só o que está acontecendo na timeline. Mais ou menos aqui no alinhador 4, a gente tem que uma colisão de 0,39 e, ao final, mostra uma colisão de 0,19, ou seja, se a gente fizer um desgaste que o software mostra no alinhador 4, no final a gente vai ter lá um diastema. Então, como é que eu faço para resolver isso no NemoCast? Então, na timeline eu vou apertar o Ctrl e eu arrasto todos os movimentos juntos. E eu vejo se eu consigo resolver aquela colisão, só para entender o que está acontecendo. Nesse caso não deu certo, eu vou e adiciono o movimento. Então, eu resolvi adicionar um movimento de vai e volta, ou seja, eu vou vestibularizar o canino, fazendo o movimento de vai, e aí eu arrasto todos os movimentos que já estavam programados para o início, e depois eu adiciono movimento voltando, ou seja, eu vestibularizo para evitar a colisão indesejável, e depois eu pego e trago de volta. Então, essa estratégia de vai e volta, ela vai transformar esse movimento de rotação no canino em maior previsibilidade. Então, assim, você vai apertar com o botão direito, vai clicar em adiciona movimento e adiciona exatamente o movimento que você quer. Se por acaso eu cliquei e acabei adicionando movimento que eu não queria, eu pego, vou e removo esse item. Clico no botão direito e removo o item. Então, aqui no final, né, mostrando ali que a colisão não acontece mais, ok? Então, um outro fator, um outro ponto importante é criar movimentos sinérgicos. É como no Circo de Soleil, é necessário aí uma perfeita sinergia, né, entre os artistas, um esforço simultâneo, uma grande cooperação, onde o movimento de um artista ele está cooperando com o trabalho do outro. E com os alinhadores também deve ser assim, nós também temos que pensar nisso. Um exemplo é quando você aplica uma força de extrusão num incisivo. Então, a força que eu estou aplicando aqui no incisivo, eu estou aplicando a força fora do centro de resistência, certo? Porque eu estou aplicando a força na coroa. O plástico, ele está aplicando a força na coroa. O que vai acontecer com esse dente? O dente vai tender a retroinclinar. Então, se precisa extruir um incisivo, é mais fácil extruir retroinclinando, ou seja, quando eu programo lingualização e extrusão, são movimentos sinérgicos.
tá ok? Da mesma forma, quando eu quero intruir. A vestibularização desse dente, ela é sinérgica à intrusão. Vamos observar uma sequência de movimentos aqui nesse caso. Então, o movimento para a correção dos incisivos laterais. Nos primeiros alinhadores, os incisivos laterais não se movimentam, somente quando abre espaço, né? Então, eu tenho o plástico abraçando o dente, e os movimentos que estão programados, eles são sinérgicos. Lingualização, o torque negativo de coroa e extrusão. Então, nesse caso, eu posso programar todos esses movimentos em conjunto, porque eles são sinérgicos. A única coisa que foi modificada foi o início dessa movimentação. Então, aqui na primeira imagem, mostra a sobreposição do modelo inicial com o setup final, que foi programado. E aqui, a sobreposição do modelo inicial e após o uso do último alinhador, o paciente ainda estava com os attachments aqui, para um pequeno refinamento. Um outro cuidado fundamental no estagiamento é com os movimentos stand-alone, que é aquele tipo de movimento de rotação, angulação e inclinação que está sozinho, ou seja, o dente gira no seu próprio eixo, sem que ele se mova aí nos 3 planos de espaço. Por exemplo, quando você quer fazer a rotação e não quer mover o dente para lugar nenhum, só quer que ele gire no próprio eixo dele. Então, e para o plástico realizar esse tipo de movimento, tem que ocorrer uma deflexão muito grande. E o que acontece? O plástico, ele tende a se deformar. E por isso que quando você quer corrigir uma rotação e o dente está parado naquele lugar, muitas vezes o movimento não acontece. Vamos observar a sequência desse caso. Foi programado aí 9 alinhadores, tá? O incisivo, ele tem bastante rotação programada, mas nesse caso, o movimento de rotação, ele não está sozinho, ou seja, eu tenho um movimento de lingualização em conjunto. E por isso, o setup foi tão previsível, foi apenas 9 alinhadores, sem nenhum refinamento. E quando o movimento de rotação ele está sozinho, como é que a gente vai fazer? Como que a gente vai resolver essa dificuldade? É no estagiamento, é editando a timeline. Então, a gente vai ter que inserir um movimento para vestibular, junto com a rotação, ou seja, é fazer o dente ir para vestibular, girando, e depois inserir um movimento de volta para lingual girando também. Ou você também pode ir para vestibular e distal, dependendo do caso. Então, assim você vai transformar um movimento difícil em um movimento mais previsível, transformando esse movimento stayed alone em um movimento mais sinérgico. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso no NemoCast. Então, olha só, observa aqui o dente 22. Ele tem programado um movimento de rotação stayed alone. Então, quase todos os alinhadores ali, ele praticamente a rotação está sozinho. Então, na timeline, o que eu vou fazer? Eu aperto a tecla Ctrl, vou arrastar, né, esses movimentos, e com o botão direito, novamente, eu jogo esse dente para vestibular, e depois com o botão direito, eu finalizo a modificação. Então, eu arrasto o movimento de rotação do dente, para ele ir para vestibular girando, e arrasto todos os movimentos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, para vocês entenderem melhor. Então, nós vamos inserir movimento para vestibular. Então, ó, eu arrasto tudo junto, aí eu venho e adiciono o movimento. Então, eu vou jogar o dente para vestibular, e aí depois disso, eu venho, finalizo a modificação, e aí, vamos lá, e eu arrasto o movimento de rotação que está programado. Nós vamos permitir com que o dente vá para vestibular girando, e aí, ao final, eu venho e adiciono aquele movimento que eu inseri a mais para vestibular, que é o movimento de volta. Eu adiciono um movimento
paralingual, exatamente a quantidade de movimento que eu adicionei para vestibular. Então, essa sequência, ela passa a ter mais previsibilidade. E é a chave para a gente transformar esse movimento stage alone em um movimento cinético. E por isso que a gente vai ter que olhar assim com bastante cuidado, dente a dente, para que isso realmente venha a funcionar. Então, por exemplo, se eu clico ali, sem querer clico no movimento, eu arrastei, né? Depois eu vou com o botão direito e removo o item, se caso eu tenha movimentado algum movimento que eu não quero, né? Ter feito alguma coisa que eu não quero. Tá certo? Então, todo mundo sabe que a rotação de pré-molar, ela é difícil com o alinhador. E pode ser, né, o fato desse pré-molar ser um dente redondo, nesse caso aqui, nós temos uma necessidade de rotação de 22, quase 23 graus, né? Foi realizado o setup final aqui, o inicial aqui, o setup final, a gente vê aqui a rotação. E nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso, eu transformei o movimento stage alone, um movimento mais sinérgico, inserindo um movimento para vestibular girando, e depois para vestibular, né? Rotação, vestibularização e distalização, e depois um movimento para lingual girando também. E aqui o resultado que foi alcançado após a sequência de alinhadores. Um ponto importante também, além desses movimentos stand-alone, é separar movimentos que são antagônicos. O que seria? Onde o giro desejado ao redor do centro de resistência, ele é contrário ao momento da força que eu estou aplicando. Então, olha só essa situação. Eu tenho aqui um canino e eu quero distalizar, quero fechar aquele diastema e quero corrigir a rotação também. Quando eu vou aplicar uma força para distalizar o canino, o que vai acontecer? Eu não estou aplicando a força no centro de resistência do dente, eu estou aplicando a força na coroa, certo? O plástico está abraçando a coroa do dente. E aí nós vamos ter um momento. Qual é o momento? Então, essa tendência de giro do dente para distal. Só que eu quero corrigir a rotação do canino para mesial. Então, esse movimento de rotação que é necessário é um movimento antagônico à distalização. E por esse motivo, nós vamos ter que estagiar, vamos ter que separar essa rotação da distalização. Então, eu vou programar a distalização e depois eu faço a rotação. Então, olha só esse caso. Eu tenho aqui, eu quero mesializar o canino, certo? Além de mesializar o canino, eu quero também rotacionar esse canino. Então, na timeline, a mesialização e a rotação, ela precisa ser separada. Por quê? Porque são movimentos antagônicos. Isso é muito simples de separar no NemoCast, você só vai pegar um movimento, arrastar e separar, certo? Então, aqui, tá aqui os movimentos, ó, nós vamos pegar e vamos separar esses movimentos. Eu clico ali em cima e arrasto. Para finalizar, eu vou mostrar um caso clínico para vocês. Essa é a doutora Daniela, ela é ortodontista, uma excelente profissional, professora aqui, né, mora aqui próxima à minha cidade. E a Dani participou do nosso curso presencial aqui na Onyx 3D, e durante o curso a gente sempre realiza o escaneamento intraoral para fim de demonstração de todo o fluxo digital, né? E sempre um aluno serve de modelo, e nesse dia foi ela. E quando eu fui fazer o escaneamento, ela comentou comigo, Andresa, sabes que eu tenho os segundos molares que estão cruzados. Ela disse, algo até que eu gostaria de corrigir, mas eu nunca tive coragem de colocar aparelho fixo novamente, ela até já tinha realizado tratamento ortodôntico anteriormente. Então, aqui as fotografias intraorais, mostrando a relação de classe 1, né? E os segundos molares em Brode. Então, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo,
ela tinha esse cruzamento. Aqui é a fotografia oclusal, evidenciando esse desalinhamento na região posterior. E aí, logo depois, né, desse escaneamento, ela me perguntou o que eu achava, né, se daria para corrigir com alinhadores. E até para nós, ortodontistas, pensar nessa correção com um aparelho fixo, vou confessar assim, que dá uma certa preguiça, porque tá tudo tão certinho, né? E como é que eu vou arrumar o que está errado sem estragar o que está bom? Mas é lógico que esse é o último dente do arco, e para o plástico empurrar esse dente, dar torque, não é algo muito previsível. Na época eu cheguei a comentar com a Dani para associar a ancoragem esquelética, e ela disse que gostaria de tentar sem. E assim, então, partimos para o planejamento no NemoCast. Aqui foi o final que foi planejado, a sobreposição do modelo inicial e o setup final. Então, além da correção dos molares, foi programado também uma movimentação dos incisivos inferiores para melhorar um pouquinho a angulação e torque. E a tabela aqui da taxa de movimento, então a gente observa aí a grande quantidade de torque que foi planejado para o dente 17, né, quase 22 graus, e para o dente 27, 18 graus, né, então o que seria um movimento mais difícil para fazer. Então, nesse caso, eu vou mostrar como foi realizado o estagiamento. Então, a primeira coisa que faz é clicar ali embaixo na ferramenta, né, naquela engrenagemzinha, dividir os movimentos. Então, o software vai calcular e dividir todos os movimentos. Vamos pegar ali o dente 17. Todos os movimentos que foram planejados, eles começam junto. Só que quando a gente dá o play, a gente vai perceber o quê? Uma grande colisão entre o 16 e o 17. E para corrigir o torque, eu preciso que o dente esteja bem livre, para o plástico poder abraçar bem, agarrar bem esse dente e trazer ele para a posição que eu desejo. Então, o que eu resolvi fazer nesse caso? Distalizar para criar um diastema, para ter mais superfície de plástico envolvendo o dente. E para fazer isso, você só vai clicar e arrastar. Então, ajusta a taxa de movimento por alinhador. Eu joguei a lingualização e o torque para depois, arrastando também. E eu posso diminuir também a quantidade de movimento por alinhador, né? Ali no caso da distalização, a intrusão eu posso colocar 0,15 e a distalização 0,2 normalmente. Então, um outro ponto importante nesse caso é que o torque negativo, ele é sinérgico com a lingualização. Então, programa junto. Se eu tenho mais alinhadores, eu arrasto ali para espaçar um pouquinho, para deixar o torque ali com uma menor taxa de ativação. Então, assim, ficou essa sequência, né, de movimentos. É claro que nesse caso, o estagiamento, eu acabei aumentando a quantidade de alinhadores, que antes era 15 e no final ficou 20 estágios, mas isso passa a ter mais previsibilidade. Então, aqui é a sequência da movimentação pronta, talizando, intruindo e de forma simétrica. Isso aí é importante, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Um outro ponto fundamental nesse caso foi a inserção de atátimas, tanto por vestibular, como também por palatino, para auxiliar aí nesse torque. Então, no Nemo, você também pode inserir novos atátimas, né? Então, os atátimas por palatino, eles não foram colocados desde o início do tratamento, mesmo porque não tinha nem como, né? O molar ali estava em brode. Então, a partir do momento que eu precisei auxiliar nesse torque, aí inserimos os atátimas. Então, você pode arrastar e colocar os atátimas em qualquer momento do planejamento.
Então, aqui no final do tratamento, com as fotografias finais, onde a sequência da movimentação programada, né, aliada com os attachments que foram planejados, levou ao sucesso aí do tratamento. Então, aqui a correção, nesse caso, não foi utilizada nenhuma mecânica adicional, somente os alinhadores, mas foi necessário um ajuste oclusal, né, por conta da cúspide palatina do segundo molar, já que, por causa da maloclusão, o desgaste fisiológico não tinha acontecido. A paciente também relatou um pouco de dificuldade de inserção e remoção do alinhador, acredito que por causa dos dois attachments, né, um por vestibular e outro por palatino, mas o mais importante é que no final deu tudo certo. E nesse caso, não foi realizado nenhum refinamento. Então, aqui, nós, ao final, realizamos aqui as fotografias oclusais, né, observando a grande melhora da posição dos molares. E, ao final, nós fizemos um escaneamento. E apesar ainda de ter tido uma pequena diferença entre o que foi planejado e o que foi alcançado, optou-se em não fazer nenhum refinamento, já que os contatos oclusais estavam bem e as guias também, certo? Do lado direito, do lado esquerdo e aqui. Pessoal, isso foi o que eu preparei para vocês hoje. Espero de alguma maneira eu tenha contribuído. Eu vou ler aqui as perguntas e vamos lá. Parabéns, doutora, pelo webinar. Excelente webinar. Então, eu não sei se você quer que eu faça as perguntas ou você consegue visualizá-las por ali. Eu tenho aqui, estou conseguindo visualizar. Tá. Qualquer dúvida eu te chamo, tá ok? Ok. Pessoal, então a primeira pergunta aqui é como você faz a superposição dos modelos. Então, eu estou sem o software nesse computador, que eu costumo dar as aulas aqui, mas é muito simples. A partir do momento que você tem lá o modelo inicial, o setup aberto, o modelo inicial já, você vai inserir lá em Action e vai inserir malha. E aí insere esse novo escaneamento, o escaneamento final, e depois vai em alinhar malhas, e você alinha. Isso deve ter algum webinar mostrando isso, e é muito tranquilo de fazer, tá? Excelente, muito boa explicação. Eu tinha essa dúvida de como inserir o movimento, muito obrigada. Que bom que está sendo útil. Você faz round tripping em paciente com gengiva inserida delgada? Isso tem que ser muito bem analisado, sabe? Se realmente a questão biológica mesmo se pode ser feito. Caso a caso tem que ser analisado, mas tenho trabalhado muito mais em realizando esses movimentos de round tripping do que, por exemplo, incisivos, do que propriamente com attachments. Pensando em attachments, prefiro muitas vezes fazer round tripping do que inserir muitos attachments. Excelente, saludos desde a Argentina, Paulina. Que bueno, Paulina. O Nemo tem possibilidade de inserir pônticos em dentes extraídos previamente? Sim. Na própria timeline, quando você clica com o botão direito, você pode inserir um dente ali, qualquer formato, tem toda a biblioteca e funciona super bem. Aula maravilhosa, agradecemos a oportunidade. Ai, coisa boa. Muito obrigada, gente. Doutora, dá para repetir os parâmetros de intrusão e extrusão? Claro, posso voltar aqui e mostrar para vocês. Então, a gente, geralmente, de modo geral, você vai programar lá no Nemo 0,2, isso é meio que um padrão mundial, tá? 0,2 para os movimentos lineares e 2 graus para os movimentos angulares. A única diferença é que eu acabo
modificando os movimentos de intrusão e extrusão, mas é isso eu faço lá na timeline. Então, extrusão é 0,1 por alinhador e 0,15 por intrusão. Sem perguntas, apenas elogiar o seu trabalho, admiro muito a doutora e amo ser sua estagiária. Ai, excelente apresentação, muitas graças. Ah, Mônica, que bueno, todos de la Argentina. Nemocast é bastante exigente na sequência dos comandos que precisam ser utilizados. Há um tutorial onde essa sequência de inserção de movimentos seja disponível para consulta posterior? Muito obrigada pela excelente aula. Bom, esse webinar provavelmente vai ficar gravado na plataforma da Nemotec e você vai poder assistir e talvez tenha mais algumas outras coisas em relação a algum outro webinar em relação a isso. Poderia mostrar de novo o round tripping? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Acho que esse aqui fica melhor para vocês verem. Então, olha só, arrasta, eu coloco o cursor, ele tem que estar no início, né? Então, vai, adiciona o movimento. Então, vestibulariza, aí finaliza a modificação. Finalizou a modificação, olha ali, tá ali o movimento que eu inseri a mais. Eu venho e arrasto a rotação. E aí eu vou trazendo todos os movimentos. Claro que a gente vai ter que ver aquela questão do torque, se pode ser em conjunto, tipping, tudo isso. Mas enfim, aí eu arrasto o cursor para o final, que tem que tomar cuidado é isso, ele não pode estar lá no meio dos movimentos. E eu venho e vou trazer ele de volta. Então, clico com o botão direito, adiciono um movimento e faço o movimento que eu quero. Então, mais ou menos eu já calculo, ó, ali tenho 4 alinhadores com 0,16, né? Então, eu venho, mais ou menos isso, aí eu vejo, se eu coloquei a mais, eu diminuo, e assim eu vou fazendo. Então, tá ali, ó, eu arrasto, ó, deu mais ou menos isso, tá bom. Aí eu pego e tiro o movimento que eu fiz a mais, que eu acabei clicando no cursor e fazendo a mais, e eu retiro. Então, esse é um movimento de round tripping. Então, o incisivo lateral vai para vestibular girando e ele volta para lingual girando. Então, ele vai se tornar um movimento mais sinérgico. Poderia mostrar, tá? Com respeito às colisões. Olá, com respeito às colisões, quando termino aberta, está bem? Como assim? Não entendi, mas será que quer dizer quando ao final, o que você tem que olhar, não pode estar tipo aquela montanha, sabe? Opa! Então, o importante é evitar eu chamo montanha aqui. Então, ao final, ele pode estar desse jeito, né? Quer dizer, eu tenho um IPR programado, mas no decorrer da movimentação, isso é uma colisão que não é favorável, tá? Quais programas na Nemotec que eu utilizo para o meu trabalho? Para a ortodontia, o Nemocast é o software que eu utilizo, então eu utilizo para todo o fluxo da ortodontia, ele não requer módulos adicionais, né? Então, no Nemocast você vai conseguir utilizar tanto para fazer setup, independente do tipo de aparelho, e a parte dos alinhadores, e outros tipos de aparelho você também pode utilizar para o Nemocast, tá? Eu tenho dúvidas sobre as colisões, onde eu posso aprender o software. Então, você pode aprender na própria Nemo University, tem vários webinars que estão disponíveis, tá?
Como eu faço para definir os movimentos exatos, por exemplo, distalização ou mesialização? Muitas vezes aparece para mim mesialização, mas o movimento é distalização. E mesmo acontece com a intrusão. Excelente aula, muito obrigada. É que na tabela de movimentos, ele vai aparecer, deixa eu pegar aqui o slide para você. Na tabela de movimentos, ele vai aparecer como um movimento negativo ou positivo. Vou pegar aqui, aqui tem a tabela de movimentos. Então, ele vai aparecer dessa forma. Então, vamos supor, nesse caso aqui, nós temos aqui no 21, menos 0,2 intrusão. Então, é extrusão, porque é negativo. Então, se eu tenho mesialização menos, não é mesialização, é negativo. Então, é distalização, ok? Excelente aula, muito obrigada. Acho que é isso. Arisson, tem mais alguma pergunta? Eu Não, acho que... foram todas. Não? Foram todas elas. Então tá certo. Gente, foi um prazer enorme, uma honra estar aqui para mim, falando para um grupo aí tão seleto de profissionais que estão em busca de o melhor para os seus pacientes. Se alguém está procurando um software para planejamento dos alinhadores, eu recomendo o Nemocast, porque, de fato, eu tenho alcançado muito sucesso nos meus tratamentos e eu tenho certeza que vocês alcançarão também. Então, aqui está o meu contato no Instagram, podem enviar mensagem pelo direct, que eu respondo. Gostaria de agradecer o convite, em especial a Solônia. Um grande abraço a todos e nos encontramos aí no próximo webinar.